Programa que leva até você as iniciativas empreendedoras, os resultados e prospecções das companhias listadas no mercado brasileiro. No BMC Business de hoje, nós vamos bater um papo aqui ao vivo com Luiz Gustavo Ferraz, que é CFO e diretor de RI da Allied, uma distribuidora focada em produtos de tecnologia, controlada pela Advent, que acabou de abrir o capital e quer crescer também o seu braço de varejo físico online. Sabe aquelas lojas de celulares da Samsung? Pois é, a Allied administra 150 delas. E os pontos de vendas de eletrônicos em varejistas como Sam's Club, como Marabras, entre tantos outros, são também da Allied, companhia que nós vamos conhecer melhor a partir de agora. A Allied é uma das principais empresas no mercado brasileiro de eletrônicos de consumo. A companhia vende 1 em cada 11 smartphones adquiridos no país e tem um portfólio de 3 mil produtos em mais de 20 categorias de marcas como Apple, LG, HP, Samsung, Motorola e Microsoft. A Allied tem 3 canais de venda: varejo físico, digital e distribuição, e também é um dos únicos representantes de grandes marcas como Google e Amazon Kindle. A empresa oferece ainda serviços complementares, incluindo seguros de smartphones, planos de operadoras, trading de aparelhos e serviços financeiros. A companhia foi fundada em 2001 e fazia a importação e distribuição de telefones celulares e acessórios de eletrônicos no Brasil. Anos depois, com o investimento de uma empresa americana, expandiu o portfólio de produtos e serviços e passou a distribuir também câmeras digitais, notebooks e consoles de videogames. Em outra frente, a Allied começou a fazer a gestão de lojas online de operadoras de telefonia e abriu as primeiras lojas de varejo da Samsung em shoppings do Rio de Janeiro e São Paulo. Em 2015, a empresa foi comprada pela Advent International Corporation e se consolidou no segmento de varejo. Pouco depois, passou a distribuir também produtos de linha branca, como lava-roupas, fogões e refrigeradores, e itens de casa conectada, como assistentes digitais, tomadas e lâmpadas inteligentes. A Allied tem quase 1.900 colaboradores, 5 centros de distribuição instalados em regiões estratégicas e foi listada na Bolsa em abril desse ano. É isso aí, mas antes a gente bater um papo aí com o Luiz Gustavo Ferraz, que foi diretor de RI da Allied, eu quero trazer ele, Alex André, especialista de investimentos, meu parceiro de todos os dias aqui do BMC Business. E aí, Alex, vamos lá falar de Allied, entender um pouquinho aí desse processo agora de expansão da companhia para o setor de varejo, né? É isso mesmo, Débora, e também, claro, né, o setor de varejo vem se recuperando, tem boas perspectivas e também, com certeza, a digitalização, né, ou seja, a venda online também tem, né, como seu DNA, né, as vendas da Allied também trazendo uma revolução, né, como que o varejo vem, né, revolucionando ao longo do tempo, né? Então isso deve ser uma pauta para a gente conversar um pouquinho, claro, as perspectivas, entender, né, quem é realmente a Allied, depois desse grande resumo, entender um pouco mais da companhia, um IPO recente que também veio para revolucionar. Pois é, Alex, a gente também vai falar mais ainda aqui dos resultados dessa última temporada de balanços. Hoje vamos trazer também os números de Açaí, Uzi Minas e também da Gol, gente. Mas agora, para poder a gente entender melhor os números da Allied, saber mais sobre os próximos passos da companhia, a gente vai conversar ao vivo com o Luiz Gustavo Ferraz, CFO e diretor de RI da companhia, que já está aqui comigo. Seja muito bem-vindo ao BMC Business. Boa tarde, Débora. Boa tarde a todos. É um prazer bastante grande estar aqui, ter a oportunidade de conversar com vocês e também de falar um pouquinho sobre o nosso caso. A gente é recente aqui no mundo do mercado de capitais e para a gente é um prazer poder saber com que mais pessoas conheçam a nossa história. Boa tarde. Vamos lá, então. Olha só, Gustavo, antes da gente começar realmente aqui o nosso papo sobre a companhia diretamente, eu gostaria de pegar um overview geral aí de vocês para o setor da Allied, assim, como que vocês estão enxergando o segundo semestre, né? E o que o ano que vem, assim, o que esperar? Como que vocês estão olhando para isso? Legal. Olha, Débora, acho que a primeira coisa que eu acho que é interessante a gente fazer é contextualizar que mundo é esse que a gente está, né? Que a Allied está inserida. Então, a gente fala que a nossa missão é levar o universo digital ao alcance de todos. Então, a gente está no mundo do universo digital, que é a venda dos produtos do telefone, do smartphone, né? Do computador, da impressora, do videogame, de tudo que é dessa vida digital do consumidor. Esse é um mercado que, por ano, roda aqui para o consumidor final brasileiro algo da ordem de 150 bilhões de reais.
Então, é um universo bastante rico, com muita possibilidade que a gente está inserido. Então, acho que primeiro, para ter uma ideia, uma ordem de grandeza do que a gente faz, onde que a gente está inserido. A segunda coisa é o seguinte, segundo semestre nosso, a gente, desde o ano passado, no começo da pandemia, o que a gente viu, e se a gente olhar o jornal, isso tem aparecido, né? É alguma inconstância no suprimento de componentes e, obviamente, do produto final. Então, eu sinto que ainda, apesar de a gente estar retomando, os volumes têm sido felizes. A gente vai ver agora uma temporada de resultados, muito provavelmente o varejo todo vai comparar com um segundo trimestre do ano passado muito difícil, então está melhor do que o ano passado, mas ainda assim tem uma incerteza na capacidade de do abastecimento desses produtos. Então, nesse sentido, a gente sente que tem uma corrida pelos produtos para ver quem que consegue levar para o consumidor brasileiro. Para o ano que vem, eu acho que, particularmente no mundo que a gente vive, tem uma notícia nova e que é o começo de um ciclo diferente para todos que estão nessa indústria. A partir do ano que vem, vai ser quando o 5G começa a penetrar as nossas vidas de verdade e o consumidor e as empresas vão começar a ter acesso a novas funcionalidades de produtos. Então, os produtos vão começar a conectar entre eles, a nossa vida vai começar a ter outras funcionalidades. Eu acho que isso é um incentivo para todo mundo conhecer, ter uma experiência nova e trocar parque de máquinas, parque de telefones, de tudo. Então, a gente viu isso acontecer alguns anos atrás, quando o 3G foi substituído pelo 4G. Então, a partir do ano que vem, a gente está bastante esperançoso de que esse mundo que a gente vive é um mundo de grandes números, como eu te falei, né, 150 bilhões mais ou menos para o consumidor final, mas de muita inovação. E isso faz com que o consumidor e as empresas queiram ter acesso a isso, ter acesso a novas funcionalidades e revolucionar a vida, a experiência digital delas. Então, mais ou menos esse é o nosso, resumindo, né, de forma muito resumida, o que a gente está olhando para o segundo semestre e para o ano que vem. E agora, falando um pouquinho, Luiz Gustavo, sobre o modelo de negócio mesmo da Allied. A companhia opera por meio de 3 modelos diferentes no varejo físico, né? Isso. Olha, no varejo físico, a gente opera de 2 formas, mas é que uma pode ser quebrada em 2. Então, a gente tem quiosques e lojas da Samsung. Então, a Samsung tem no Brasil aproximadamente 330 pontos de venda. Destes, nos primeiros trimestres a gente reportou, 150 são nossos. Então, a gente opera nesse sentido de 2 formas, né? Ou uma loja, ou um quiosque, que é um espaço menor, e que usualmente a gente trabalha o quiosque para testar um ponto de venda, e se for bom a gente transforma em loja, ou para pontos de venda em que a viabilidade do negócio não faz sentido ter uma loja, a gente vai com uma operação mais enxuta. E o outro modelo é o modelo loja dentro da loja, né? É o store in store. Então, você mesmo aqui na tua fala deu o exemplo da Marabras, por exemplo. Então, é um parceiro nosso que não trabalha com a categoria ou com nenhuma das categorias de eletrônicos, de mundo digital, e a gente oferece o mobiliário do ponto de venda, o estoque, uma força de vendas treinada, todo o nosso portfólio de várias marcas, todo o nosso portfólio de serviço, de seguro, de venda de plano de operadoras. Então, a gente, de alguma maneira, ocupa um espaço dentro da loja do parceiro. O cliente do parceiro tem a experiência de que está tendo uma conversa com a Marabras, no caso, né? A gente não está vestido de Allied. Então, a gente faz essa parceria para que o varejista que, por qualquer motivo, ou não queira ser dono da categoria de tecnologia, ou não tem interesse, ou não tem a capital, a gente presta esse serviço e oferece isso. Então, são as formas como a gente está no varejo físico, que é um dos 3 pilares da nossa empresa. Vocês captaram 197 milhões no IPO, né, em abril desse ano, dos quais 180 milhões iam para o caixa de vocês, aí da companhia, né, e esses recursos seriam usados para poder aumentar o braço varejista online e físico. O que já está aí no pipeline de vocês, a companhia, para isso? Legal. Exatamente. Em abril a gente fez essa oferta e com os recursos primários a gente basicamente tem focado em 3 coisas. A primeira é a expansão geográfica dos nossos pontos de venda físicos. Então, parte desse dinheiro é para investimento em lojas e em quiosques. Uma outra parte disso é para investimento em capital de giro. Então, a gente está expandindo o nosso varejo físico, a gente está expandindo o nosso varejo digital também. Então, eu vou dar um exemplo só para ilustrar para os nossos espectadores aqui.
se você entrar no marketplace da Amazon, Mercado Livre, do Carrefour, do Banco Inter, você vai ver uma loja nossa lá. À medida que a gente tem maior capilaridade, que a gente tem mais presença, a gente vende mais, precisa de mais estoque, precisa de mais capital de giro. Então, o segundo uso desses recursos é isso. O terceiro uso é para tudo que é para dar uma gestão mais com automação e a integração entre os dois canais. A gente vai falar, provavelmente, quando tiver oportunidade mais para frente, a gente é pioneiro no que a VTEX, parceiro ali de conectividade, chama de omnicanalidade multinível. Então, a gente está investindo nisso, que é o seguinte: você entra num site, vou dar um exemplo aqui, que é a B2W, por exemplo. Você entra no site da B2W, você quer comprar um produto que a Allied tem, na nossa loja Mobcom. Então tá lá, vendido por B2W, entregue por Mobcom. Então, a gente pode ainda oferecer para o cliente final pegar o produto em qualquer loja do nosso varejo físico. Então pode pegar numa loja Samsung, num quiosque da Marabras, num quiosque do Sam's Club. Então a gente está investindo em ter omnicanalidade e também em ter automação em tudo isso. Toda essa experiência desde abastecimento automático, então a gente está colocando inteligência artificial para saber como está o estoque de cada uma das nossas lojas, quais são os produtos que a gente precisa para não ter ruptura, como está a gestão da entrega dos produtos, como que está até coisas bem específicas, por exemplo, a automação da conciliação das vendas do nosso cartão de crédito junto com os nossos parceiros. Então, tudo isso em que tem espaço para ter eficiência, para tornar o processo mais limpo, a gente tem investido e tem sido o nosso primeiro foco com esse da oferta. Uhum. Agora, por que investir, por que focar no varejo e como fica a parte de distribuição, que ainda é uma forte geradora de caixa aí da Allied, né? Ainda falando nesse segmento de distribuição, esse é um grande carro-chefe da companhia que fez com que, apesar, né, de menores margens, a Allied ganhasse uma capilaridade e escala e assim, né, claro, conseguisse oferecer melhores produtos para o varejo. Com essa procura pela migração da distribuição para o varejo, alguma mudança de estratégia ou segmento de distribuição vai continuar relevante para a Allied? Essa é uma pergunta muito interessante, que acho que é uma boa oportunidade também para a gente falar. Acho que a gente não está mudando o foco de ser um distribuidor para ser um varejista. A distribuição sempre vai ser para a gente muito importante e ela é o pilar que permite com que a gente tenha escala, condição de preço, obviamente, relacionamento com todo o varejo nacional, com toda a indústria. Então, o que a gente quer é a distribuição muito forte, sempre muito forte. Mas o que a gente enxerga é que há muita oportunidade no varejo e que pelo fato da gente conhecer esse mundo há 20 anos, pelo fato da gente ser um distribuidor e ter acesso a uma ampla gama de produtos, a gente ter escala de compra, escala de negociação com transportadoras, que a gente consegue ser um grande parceiro dos varejistas, online, por exemplo, para entregar produto para o consumidor final. Então, não é que a gente vai deixar de investir na distribuição e investir no varejo. O que a gente vê é que tem muita oportunidade no varejo físico digital, que a gente tem um plano para capturar isso. Então, no mundo ideal aqui, o que a gente tem executado na nossa estratégia é distribuição bastante forte e o crescimento do varejo mais rápido. Uhum. Bom, mas no final a Allied ainda depende muito da venda de smartphones, né? Que é algo que vem em queda nos últimos tempos, né? Em 2017 foram vendidos mais de 52 milhões de celulares no mercado brasileiro e no ano passado as vendas caíram para 45 milhões, uma queda de mais de 14% em 3 anos, segundo a pesquisa aí da IT-Data, né? Da IT-Data. Mas nos últimos anos a empresa também iniciou um processo de diversificação de produtos, né? O que vocês já oferecem agora, né? O que tem no portfólio de vocês agora e como que estão os planos de expansão desse portfólio no momento? Legal. Olha, essa empresa começou como um distribuidor de telefones e à medida que os anos foram passando, a gente foi trazendo novas categorias. A gente não consegue fugir de que o nosso mix de venda de produtos, de alguma maneira, seja similar ao tamanho dessas categorias de produtos na economia brasileira. Então, você pega os últimos 12 meses de venda de telefone celular no Brasil, foi algo da ordem de 60 bilhões de reais para o consumidor final. Televisões, mais ou menos metade disso. Computadores, mais ou menos 11 bilhões. Então, o nosso mix, de alguma forma,
o computador não vai ser o dobro do telefone celular, porque não é assim que é a demanda do consumidor. Então, o fato da gente estar mais apoiado no telefone celular é porque a sociedade está mais apoiada nela. Então, a gente diversifica isso para poder atender diversos públicos. Sobre o que a gente tem feito, se a gente olhar 2 anos para trás, na nossa distribuição, que eu acho que é o mais fácil de entender, que é ali que a gente vende de tudo, e o varejo digital, ele ainda não tem esse mix. A nossa distribuição tinha, 2 anos atrás, pouco mais de 70% das vendas eram telefones celulares. No primeiro trimestre deste ano, era 55%. Então, a gente fortaleceu todas essas outras categorias que eu falei, e daqui para frente, o que a gente está fazendo, né? Então, a gente chegou até aqui, a gente fez essa redução hoje a gente representa mais ou menos 12% do mercado de notebooks no Brasil, mais ou menos 18% do mercado de videogames. A gente tem uma parcela importante de acessórios, do mercado de acessórios dentro das nossas vendas. E o que a gente está gastando bastante energia é em fechar parcerias no mundo de linha branca. E quando a gente fala linha branca, a gente pensa no refrigerador, mas a gente também vende desde lava e seca, a gente vende air fryer, a gente vende adegas, a gente vende vários desse mundo de linha branca e também produtos de casa conectada. Vou dar um exemplo de alguns produtos aqui que a gente comercializa e faz mais ou menos um pouco mais de um ano que a gente vem conhecendo e despendendo energia nisso. A gente vende lâmpada inteligente, que é o roteador, a gente vende o Smart Plug, que é o controle para você conseguir desligar a televisão, ligar a lavadora de louça, então o seu controle na mão para você fazer a gestão de todos os seus eletrodomésticos. A gente vende o controlador de comida para o seu bicho de estimação, então você programa quanto que vai sair de comida para ele não comer mais ou menos, kit de segurança com câmera noturna smart, com fechadura eletrônica, balança inteligente. Então a gente está investindo também nessas categorias de produtos mais inovadores também. Então, junto com linha branca, são as duas frentes que a gente está investindo e vai contribuir para a gente ter mais amplitude no nosso portfólio de produtos. Olha, Luiz Gustavo, gostei dessa diversificação desse portfólio. Fiquei só anotando aqui uma listinha das coisas que eu vou querer comprar depois, hein? Eu quero chamar aqui o Alex André, que é meu parceiro. Boa notícia isso, então, hein? Que tem pois já saí anotando. Com certeza tem. O Alex André é meu parceiro aqui no BMC Business, ele também tem perguntas para você, Luiz Gustavo. Legal, Alex, boa tarde. Luiz Gustavo, boa tarde, Gustavo. Seja muito bem-vindo aqui no BMC Business. Mas, Débora, daqui a pouquinho vai soltar notícia aqui no portal falando um fato relevante, né? Débora estuda comprar produtos da Laide e a Laide dispara no mercado. Olha isso, já pensou? Vamos estudar essa possibilidade, hein? Mas, enfim, o Luiz Gustavo, muito obrigado pela participação. E a minha pergunta aqui, né, que a Laide é vista aí pelos fabricantes, né, como um parceiro estratégico, né, o que permite a Laide ter um posicionamento frente aos fabricantes. E ainda nessa linha de pensamento, quais são os grandes diferenciais, né, competitivos da companhia? Legal, olha, eu acho que o fato da gente ser uma empresa que está há 20 anos tendo um relacionamento muito forte com todos esses fabricantes, então uma Lenovo, uma Acer, uma Apple. Então, eu acho que isso criou a nossa reputação junto a todas essas empresas, combinado com outras duas coisas, eu acho. Um ambiente de negócios que para essas empresas multinacionais não é simples de navegar. Então, não é simples para muitas dessas empresas que as políticas globais delas se adequem às especificidades do Brasil, em termos de crédito, logística, no ambiente tributário, segurança. Então, eu acho que a gente conseguiu, em diversos dos projetos que a gente vai fazendo com cada uma delas, mostrar que a gente é complementar ao que eles conseguem fazer. Alguns dos fabricantes que a gente trabalha, eles optam por atender... Tem um fabricante bastante relevante na nossa vida, que ele atende 5 varejistas no Brasil. E ele fala, olha, todo o resto é muito complexo para mim, eu quero que vocês atendam na distribuição. Tem outros fabricantes que falam, olha, eu quero ter presença nos marketplaces, mas a minha estrutura de vendas no Brasil não comporta a complexidade de gerir, sei lá, 10, 15 lojas e fazer a gestão de cada uma delas com alguma customização. Então, a capacidade nossa
de resolver problemas para as grandes parceiras nossas. E eu acho que é isso que a gente faz de melhor, que é resolver problema para uma empresa que quer ter uma estratégia no Brasil, que quer levar o produto dela para o consumidor final. A gente resolve esses problemas de diversas formas. Então, eu acho que relacionamento de longo prazo ajudou a construir nossa reputação. A experiência em tudo isso, de saber navegar, é natural que procurem a gente. Então, a gente é muito procurado pelas empresas que querem colocar um pé no Brasil. Todas essas que são mais inovadoras, que trouxeram, desde Amazon, Google, desde o começo vieram falar com a gente. E eu tenho um terceiro ponto que eu acho que é o seguinte: o nosso time, ele é formado de gente que é formada dentro da empresa e está aqui há muito tempo, mas a gente também tem um time muito experiente de pessoas que trabalharam em operadoras, em varejos, nos fabricantes e trazem esse conhecimento para garantir que a gente seja competente para endereçar as dores dos nossos parceiros. Então, eu responderia mais ou menos assim. Muito obrigado, Luiz. Agora eu vou passar para a Débora para mais perguntas. Ô, Luiz Legal. Gustavo, falando agora um pouco dos riscos, né, do modelo de negócio, mais precisamente sobre o benefício fiscal do Compete do Espírito Santo, que esse tem data, inclusive, de validade, né, para dezembro de 2022. Como que estão as expectativas da companhia em relação a esse prazo? Já tem alguma informação que vocês possam contar para a gente? Legal. Olha, Débora, deixa eu responder a tua pergunta assim, abordando dois aspectos, né? O primeiro é o seguinte: há alguns anos atrás passou uma lei de que os benefícios fiscais para atacadistas seriam encerrados no final do ano que vem e para a indústria daqui a 10 anos, no final de 2032. Então, essa é a lei vigente e a gente está trabalhando com isso. Tem um projeto de lei complementar que está sendo discutido na Comissão de Finanças e Tributação em Brasília, de equivaler o benefício de atacadistas junto ao das indústrias. Então, a gente está acompanhando de perto essa discussão. Tudo isso para dizer o seguinte: tem dois cenários. No caso de haver uma mudança e a equiparação dos atacadistas com a indústria, a nossa vida deveria seguir mais ou menos como ela é. No caso de manter a legislação atual, aí acontecem algumas coisas. Então, a gente deixa de ter... Nós temos 5 centros de distribuição e só em um nós temos benefício fiscal. Então, a gente começa a ter 4 centros de distribuição, então simplifica a nossa operação. Todos os atacadistas vão sofrer esse impacto e para a gente isso não é necessariamente ruim. Eu acho que tem 2 pontos que eu queria colocar aqui. Se por um lado, obviamente o benefício fiscal traz para a gente uma carga tributária menor e mais competitividade, a Allied foi uma das últimas empresas a participar desse benefício fiscal. A gente só tomou o benefício fiscal no final de 2017, porque existia no nosso entendimento pelo menos, existia uma insegurança jurídica, e quando isso foi superado, a gente foi um dos últimos players a entrar, e a gente não teve incremento de margem ao tomar ou não o benefício fiscal. O que a gente notou é que a gente começou a fechar transações, começou a tornar viável algumas transações que antes não era, porque outros players tinham benefício e a gente não. Então, onde eu estou querendo chegar é o seguinte: eu acho que se todos os players dos atacadistas jogarem sob a mesma regra, quem vai ser a empresa vencedora vai ser aquela que tem mais agilidade, mais flexibilidade para atender o cliente, mais opções, mais inovação, mais criatividade. E eu acho que nesse sentido a Allied está muito bem posicionada. A gente tem a capacidade de atender o varejo brasileiro e o consumidor brasileiro, independente se é com ou sem o benefício fiscal. Eu acho que é mais um tema se todo mundo está na mesma regra ou não. Então, 2 cenários, a gente está preparado para os 2. Maravilha, Luiz Gustavo. Bom, mas ainda falando sobre riscos, né? Como que fica a questão de novos entrantes no mercado, né? Hoje, grande parte das receitas da Allied vem de lojas físicas e de quiosques da Samsung, né? Como a gente já comentou por aqui. Como que está a competitividade no setor? A nova planta industrial da Huawei é uma preocupação? Existem outros players que têm interesse nessa fatia aí de mercado? Olha, Débora, a gente é uma empresa, como a gente falou um pouquinho antes, eu acho que o nosso DNA é estabelecer parcerias com todas as marcas que quiserem ter presença no Brasil.
Então, desde a gente ser um importador e o distribuidor de Kindle da Amazon no Brasil, por exemplo, até a gente ser um grande parceiro da Apple na venda no iPhone para sempre dentro do Banco Itaú, as lojas Samsung são mais uma forma de parceria que a gente tem com todos os fabricantes. Então, para a gente, não está limitado a Huawei, mas qualquer empresa que queira vir ter presença no Brasil, de alguma forma, eu acho que a gente vai acabar tendo relação, seja no varejo, seja no digital, seja na distribuição. Então, eu acho o seguinte, para a gente, eu acho que a beleza do nosso negócio é que a gente não depende especificamente de uma parceria ou outra. Eu acho que essa multiplicidade de relacionamentos que a gente tem com fabricantes e com varejistas faz com que a gente consiga ter braços em todos os pontos que a indústria participa. Então a gente é a gente acredita ser o maior vendedor de impressoras e cartuchos no Brasil, por exemplo, que é uma forma de fazer parceria com essa categoria. Então, eu acho que a gente, de alguma maneira, não vejo isso como um risco, tá? Honestamente, vejo isso até como uma oportunidade de ter mais parceiros e conseguir ter mais soluções dentro da indústria que a gente está inserido. Perfeito. Luiz Gustavo, só aproveitando esse gancho que a gente está falando sobre questão de riscos, eu queria trazer uma pergunta aqui de um dos nossos telespectadores que está aqui acompanhando a gente, o Rafael de Lima, que ele está perguntando sobre a questão da crise dos chips, se isso não pode acabar afetando também a Lind, né? A gente sabe que isso é uma questão que vem afetando assim a produção industrial em todo o mundo, né? Faltando, né? Produz até carros, inclusive, no mercado, né? Como que fica essa questão aí da falta de chips para a Lind? Legal, é uma boa pergunta, e não só a Lind, como todo mundo da nossa indústria já está sofrendo isso há algum tempo. Então, a crise de insumos afeta a indústria que a gente está. Então, por um lado, não é todo mundo afetado da mesma hora. Então, em alguns momentos, um fabricante está com mais dificuldade de abastecimento, em outros momentos, outros. Então, de fato, isso está acontecendo, não é novo, e pelo que a gente lê no jornal, ainda não tem uma solução tão rápida. Como que isso afeta assim, a indústria? A minha visão é que eu acho que a gente foi beneficiado por isso, por um lado. Por outro lado, teve restrição de oferta, então a gente poderia ter vendido mais. Mas eu acho que a gente foi beneficiado no seguinte sentido. À medida que tem falta de oferta, num cenário econômico de risco, então com pandemia, ninguém sabe se... A gente achava lá um ano atrás que o mundo ia acabar. Depois achava que todas as empresas iam quebrar. Depois não sabia quem que ia se dar bem, quem que ia se dar mal. Eu acho que a percepção de risco na cadeia de suprimentos aumentou muito desde do fim do primeiro trimestre do ano passado, de modo que os fabricantes preferiram abastecer os varejistas e os distribuidores nos quais eles sentiam que tinha menor risco de crédito, que eram empresas mais sólidas. E eu acho que nesse sentido, assim, se você pegar o nosso resultado do primeiro trimestre, antes ainda, que a gente já tem esse resultado disponível, eu acho que a gente foi beneficiado nesse sentido. O fato de ser uma empresa em crescimento, robusta, capitalizada, eu acho que fez com que a gente tivesse prioridade no abastecimento e, nesse sentido, entregue resultados robustos. Bom, em até 5 anos, vocês querem, né, que a receita da companhia seja metade distribuição e metade varejo, né? O que vocês já estão fazendo para poder conseguir atingir essa meta? Legal. Olha, a gente, como eu falei, né, a gente quer manter a distribuição forte, então a gente vai crescer a distribuição e crescer mais o varejo. Então o que a gente está fazendo aqui? Eu vou falar algumas iniciativas, a gente comentou um pouquinho, mas eu vou falar. Olha, a gente está expandindo o nosso varejo físico, seja no Store in Store, seja nas lojas Samsung. Então, se a gente pegar o nosso resultado do primeiro trimestre de 2021 contra o primeiro trimestre de 2020, nós ampliamos 100 pontos de venda aproximadamente. Então, a gente deve ter, ao longo dos anos, uma cobertura em todos os estados do Brasil, então a gente está chegando para isso. Além disso, a nossa presença online, tem algumas coisas que a gente faz, mas uma parte muito importante é a gente como um vendedor nos marketplaces, né? Então você entra lá no site de um varejista, uma das lojas que está entregando somos nós. Eu acho que aqui tem muito espaço para a gente crescer. Seja porque a nossa presença ainda não é massiva em todos os marketplaces, então tem muito espaço para a gente crescer.
seja porque algumas categorias são mais fortes que outras nesse mundo todo, então dá para crescer as categorias. E por fim, esse mundo que é o mundo do 3P, né? São as empresas terceiras vendendo dentro da vitrine dos varejistas. Ele é muito fragmentado. Então acho que há um espaço para consolidação e para ganho de participação relativa da Allied muito grande. E por fim, eu falei que a gente está investindo em omnicanalidade, eu acho que isso também ajuda a gente a ter um varejo mais forte. Então maior presença geográfica, ganho de share e maior capilaridade no varejo digital, além de projetos novos, que a gente sempre trabalha para trazer inovações como o iPhone para sempre, eu acho que tudo isso faz com que o nosso varejo, de pouco a pouco, a gente consiga chegar nesse objetivo que a gente olha para o futuro. Perfeito. Eu quero trazer o Alex aqui de volta, ele tem mais perguntas aqui para você, Alex. Luiz, uma pergunta aqui, né, sobre principalmente o que vocês estão estudando, né, sobre o desenvolvimento, né, de produtos white label para serem vendidos aí com parceiros do varejo, né? A ideia com isso, né, é comprar alguma empresa com atuação na China para trazer os produtos importados de lá e apenas aí, enfim, trazer aí as logomarcas na hora da venda, assim, mas na hora da atuação, né, da variação cambial, isso ainda seria viável para a companhia, todo esse movimento? Legal. Deixa eu só contar um pouquinho dessa história de como que a gente chegou a pensar nisso, né? A gente sempre está olhando categorias diferentes e sempre faz alguns testes pequenos para tentar começar a trazer uma categoria para dentro de casa. E um tempo atrás a gente trouxe um aspirador de pó robô. A gente fez uma parceria com uma empresa e trouxe, a gente vendeu e olha, combinou com os primeiros meses da pandemia, né? E foi um sucesso, o negócio vendeu muito. E a gente pensou, poxa, é o típico produto que se a gente conseguir ter uma curadoria, saber quais são os fabricantes, os fornecedores disso, ter um preço bom, que o consumidor brasileiro não tem uma oferta boa. A gente poderia fazer isso dentro de casa. Então, a gente passou a pensar nisso, estruturar as formas de suprir o mercado brasileiro com os produtos white label. E olha, a gente tem plena condição de fazer isso dentro de casa e em relações que a gente tem com fabricantes chineses abastecer. Acho que isso... Vou dar um exemplo que a gente fez ano passado que é muito curioso para ilustrar isso. O Mercado Livre queria vender alguns produtos gamers, né? O teclado para os gamers, o mouse, o fone de ouvido. E ele fez uma encomenda assim, olha, eu queria mais ou menos essas especificações, mais ou menos a faixa de preço. Vocês não conseguem ajudar a gente a olhar no mercado o que tem, o que a gente poderia fazer? E a gente trouxe para eles. Então, se vocês olharem lá, é uma marca que chama TEDGE, T-E-D-G-E. Então, é o tipo de coisa que a gente faz dentro de casa. A gente começou a pensar em complementar isso via uma aquisição como uma forma de ganhar velocidade e de ganhar relevância mais rápido. Então, a gente entende que tem bastante espaço para isso e vamos caminhar para isso. A sua segunda pergunta é sobre o cenário de câmbio, né? Alex, eu acho o seguinte, eu acho que quando a gente fala de ter uma marca própria, de ter um produto white label, quais são as habilidades que a gente tem que ter para conseguir fazer isso ter sucesso? Eu acho que primeiro é saber quais são os produtos, que o cliente, muitas vezes, ele vai querer. Eu dei exemplos aqui que a gente brincou sobre o device que alimenta o teu cachorro, o teu gato. Muitas vezes são coisas que a gente vai testar para ver se o cliente quer. Mas eu acho que tem isso, de conhecer quais são os produtos. Eu acho que é a curadoria, não só do produto, mas também do fornecedor mais adequado para isso, que tem qualidade, que tem preço, que tem timing de entrega. Mas tudo isso inserido num ambiente macroeconômico. O câmbio está alto agora, mas se o câmbio baixar, será que alguns produtos continuam viáveis? Ou será que outros que não eram viáveis também vão ser? Então eu acho que essa é uma unidade de negócio que a gente está construindo dentro de casa, que tem que tomar isso como referência. Talvez alguns produtos, algumas categorias com câmbio alto sejam viáveis e sejam boas, outras não, e com outro patamar de câmbio seja diferente. Então, eu não acho que inviabiliza, mas eu acho que é mais uma complexidade para a gente pensar e para levar em consideração na hora de oferecer os produtos.
Muito obrigado, Luiz. Agora eu vou passar para a Débora para mais perguntas. Muito obrigado. Obrigada, Alex. Luiz Gustavo, para poder garantir o crescimento orgânico, vocês também estão buscando cada vez mais, né, expandir serviços e soluções para poder atender melhor aí o cliente, certo? O que vocês oferecem hoje e o que ainda pretendem executar nesse sentido? Olha, a gente já falou bastante aqui de algumas coisas, eu vou talvez pensar uma coisa que a gente não falou. Então a gente falou aqui de novas categorias, expansão geográfica do varejo, solidificar a omnicanalidade, a gente falou aqui que tem espaço nos marketplaces, né, para consolidar. Acho que em tudo isso, de alguma maneira aqui, quem está ouvindo entendeu um pouquinho, mas eu vou pensar uma coisa que a gente não fala muito, mas que a gente investe também. Olha, a gente também vende planos das operadoras. Se você entrar no site da TIM, por exemplo, e quiser comprar um plano junto com o telefone, somos nós que estamos vendendo para você. Você não tem essa experiência. Você vai lá numa landing page, uma pop-up page, a gente ativa e ganha uma comissão por isso, tá? Então, no online. Anos atrás, a gente falou, olha, o Magazine Luiza falou, olha, o meu vendedor, ele tem medo de vender o plano de telefonia, porque para vender da operadora 1, é uma coisa que tem que perguntar para o cliente. Para vender da 2 é outra, da 3... Então, era muito complexo. A gente padronizou a venda do plano de operadora para o varejo físico através de um processo digital. E aí o vendedor começou a ter mais facilidade na experiência de venda. Enfim, hoje a gente está na Magalu, a gente está nas lojas americanas, a gente está no Carrefour, a gente está nas redes do Brasil inteiro de quiosques da Motorola, da Samsung, a gente está em 5.200 pontos de venda. Então, o que a gente está oferecendo e a gente tem gasto energia nisso, é que esse ambiente, essa plataforma de venda de serviços operadoras, ela pode vender seguros, ela pode vender conteúdo, ela pode vender cartões presente. Então, eu acho que esse é um exemplo, junto com tudo que a gente falou da casa conectada, da linha branca, da omnicanalidade, do tudo que a gente está fazendo para levar inovação, para levar coisas novas para o varejo e para o consumidor final brasileiro. Luiz Gustavo, o varejo já respondia aí 25% das receitas, né, da Allied, 47% mais ou menos do lucro bruto da companhia. Como e quanto vocês esperam aumentar esses números? Olha, a gente não dá um guidance explícito, mas eu vou responder talvez de uma outra forma, se não for satisfatório, você me fale, mas tá. A gente busca, como a gente falou, com que hoje, se a gente pegar o primeiro trimestre, mais ou menos, 75% da venda nossa é distribuição, 25% varejo. Isso se traduz no nosso lucro bruto sendo meio a meio, metade distribuição, metade varejo. Tudo que a gente está fazendo para crescer as 3 unidades de negócio nossas, a gente acha que no futuro vai ser meio a meio. Sendo meio a meio, o nosso lucro bruto, que hoje é quebrado no meio, deveria ser 3/4 vindo do varejo, 1/4 vindo da distribuição. E a margem bruta do varejo, ela é aproximadamente 3 vezes superior à da distribuição. De modo que, assumindo um cenário em que nenhuma das unidades de negócio percam margem, a mudança do mix proporcional fará com que a gente, como empresa, seja uma empresa mais rentável. Então, é claro que um monte de coisa pode acontecer no meio do caminho, mas, via de regra, o desenho do que a gente espera para o futuro é mais ou menos isso, tá? A Allied também tem apostado em serviços financeiros, né? Desde 2019, vocês criaram a Soudi, eu acredito que é assim mesmo que se pronuncia, me corrija se eu não estiver certa. Pretendem investir mais nesse braço? É uma redução de Soul Digital. Ah, maravilha. Vocês pretendem investir mais, Luiz Gustavo, nesse braço financeiro, principalmente nesse momento, né, que a maioria das empresas de varejo querem se tornar fintechs? Olha, sim, a Soudi é uma iniciativa aqui dentro de casa que está num estágio bem embrionário. A gente começou isso no finzinho de 2019. O ano de 2020 a gente gastou levando essa solução não só para todas as nossas lojas Samsung, mas para lojas Samsung de outros parceiros da marca.
e a gente vai começar agora a levar para as nossas lojas Store in Store. Então, a gente tem hoje algo da ordem de 25 mil clientes que tomaram a solução financeira conosco, e a gente está longe ainda de ter o time preparado para vender todos os produtos que a gente quer. Então, acho que a gente está numa fase muito embrionária, a gente certamente vai crescer bastante isso. A gente, você falou dos varejos serem fintechs, né? Acho que antes de qualquer coisa, essa é uma solução que traz mais uma opção, mais uma facilidade para o cliente que quer entrar nos nossos varejos físicos. Então, o cliente quer comprar um produto que ele não quer comprometer o limite do cartão de crédito dele, quer comprar um produto que ele não consegue pagar em poucas prestações, a gente consegue dar uma forma de viabilizar isso, e tem muitas formas da gente conseguir fazer isso com outros produtos. Então, acho que honestamente, assim, antes até da gente pensar, quero ser uma fintech, acho que a gente quer oferecer uma experiência boa, muito boa, para quem está na nossa loja. E parte disso é fazer a loja ser acessível para todos os públicos. Então, acho que a Soudi veio na esteira de falar, olha, o que o nosso varejo precisa para ser ainda melhor. Então, a gente tem investido bastante nisso, é uma frente de trabalho aqui da empresa que demanda bastante investimento em tecnologia, bastante investimento em time, em treinamento, então, desenvolvimento de produtos. Então, esse aqui, certamente, a gente está dando os primeiros passos na história da Soudi. E Luiz Gustavo, para poder a gente se encaminhar aqui para a reta final do nosso papo, eu queria deixar aqui o espaço aberto, então, para que você fizesse suas considerações finais, falar um pouco sobre onde vocês enxergam a Laide aí nos próximos, em 5 anos pelo menos, né, para que dá aí um panorama, um overview aí para os investidores, inspirar aí os investidores também, e deixar aqui, claro, o espaço aberto aí para vocês, né, para que a gente conte sempre também com vocês e vocês conosco aqui para poder conseguir estreitar esses laços aí com os investidores. O BMC Business tem essa ideia, tem essa intenção, então contem sempre aqui com a gente. Foi um prazer poder trazer um pouco aqui de Allied aqui para a gente. Olha, eu queria agradecer vocês do BMC pelo convite, é um prazer para a gente. Eu sei que a nossa empresa não é uma empresa que em 10 segundos qualquer um entende, então a gente poder ter o tempo de explicar é muito legal. E olha, minhas considerações finais é o seguinte, eu acho que o futuro para a gente tem muita oportunidade. Falei que a gente escreve na nossa parede lá que a gente quer levar o universo digital ao alcance de todos. Então, o universo digital tem muitas categorias de produtos, muitas marcas ainda para a gente trazer. E ao alcance de todos, eu acho que tem muitos canais ainda que a gente estamos trabalhando no varejo físico, não estamos em todos os estados ainda, temos novos clientes para fazer o Store in Store, temos novas parcerias com fabricantes e com marketplaces, podemos pensar em internacionalização, então tem muitos canais que a gente pode ainda explorar. Então, a gente está num período o nosso time todo está muito animado com a possibilidade de poder compartilhar informações, de que todos entendam a nossa empresa. Tem muito projeto que a gente está trabalhando para trazer crescimento, para trazer coisas novas. Então, espero que a gente tenha novas oportunidades de bater um papo, que a gente traga novidades para vocês em breve. Maravilha, fico aguardando então. Até uma próxima, hein, Luiz Gustavo? Muito obrigado, tchau, tchau. Até mais, até uma próxima. Esse foi o Luiz Gustavo Ferraz, que foi diretor de RI da Allied. Espero que vocês tenham gostado aí sobre esse papo da companhia e a gente abordar um pouco mais sobre o que a companhia faz e atua. E a gente vai continuar falando mais sobre o setor, né? E também, claro, sobre a própria Allied, mas agora batendo papo ao vivo com o Matheus Soares, que é analista da XP Investimentos, também já está aqui comigo. Matheus, seja muito bem-vindo aqui. Muito obrigado por ter aceito aqui nosso convite para falar um pouquinho aqui sobre a Allied. Tudo bem, Débora? Um prazer é todo meu estar aqui falando com vocês, tendo uma aula aqui com o Luiz, né? Foi muito interessante todos esses pontos que ele abordou e é um prazer e estou aqui à disposição de vocês. Então vamos lá, vamos começar falando um pouquinho, que assim, a Allied tem registrado uma boa performance, né? O ativo teve aí uma alta expressiva, o preço mais do que dobrou desde o IPO. A que você atribui hoje essa potencial valorização do papel? Perfeito, o papel ele andou muito forte mesmo, como você disse. Eu acho que principalmente, tá, foi o fato, como a gente, né, ouviu do Luiz, foi um IPO, né, a empresa veio ao mercado em abril e ela chegou ao mercado em uma janela muito com muitas ofertas, certo? Então tinham muitas ofertas e o que a gente percebeu
é que o investidor institucional, né, ele deu pouca atenção à oferta da Allied, tá? Então, a gente percebe, né, quando ela veio ao mercado, ela veio a um preço barato, certo? Ela veio negociando ali a cerca de 8 vezes lucro, né, que é a métrica que a gente olha, né, o preço sobre lucro, que a grosso modo quanto maior for essa razão, né, essa relação, mais caro uma empresa está, né? E quando a gente olhava para a Allied, a gente viu ela negociando a cerca de 8 vezes lucro, quando na verdade uma distribuidora, né, quando a gente pega todas as distribuidoras do mundo, né, tenta ver uma média que essas empresas negociam, elas negociavam cerca de 11 vezes, 12 vezes, né, dependendo da empresa. Só que a Allied, ela não é só uma distribuidora, né, como a gente ouviu aqui o Luiz conversando, você também explicando, cerca de 75% da receita é distribuição. Hoje, metade do lucro dela é varejo e aproximadamente lá para 2024, a razão vai ser de 70% varejo. Ou seja, ela não deveria ser negociada como uma empresa puramente de distribuição, né? Talvez o meio termo, porque uma empresa de varejo, ela negocia, né? Se a gente pegar aqui no Brasil e excluir da conta Magazine Luiza, B2W, né? Que são empresas que negociam múltiplos muito altos, a maioria das empresas negociaria ali perto de 26 vezes, 25 vezes. Ou seja, né, a Allied estava negociando ali a 8 vezes, distribuidor puro negociava a 11 vezes, certo? E o varejo negociava 26 vezes. Ou seja, tinha uma oportunidade clara em uma empresa que estava barata, né, que tem aí uma série de vias de crescimento. A gente acredita que ela vai crescer lucro ao ano cerca de 20%, né, um CAGR de lucro cerca de 20%, com uma marca forte, né, sendo uma facilitadora de serviços para o varejo como um todo, ganhando uma relevância com diversas avenidas de crescimento. Por que ela deveria negociar 8 vezes? Então, ela veio a um preço muito barato, né? Eu acho que, por mais que ela tenha avançado forte, né, acho que ela sobe aí mais de 60%, próximo de 60%, chegou a dobrar, né, como você disse, a gente ainda acredita que tem espaço para andar mais, tendo em vista essas oportunidades que a gente listou aqui, que o Luiz Gustavo falou bastante. Bom, eles estão querendo, né, expandir bastante aí no varejo, como a gente também falou bastante aqui, no segmento, mas o segmento de distribuição continua sendo o carro-chefe da companhia. Eu até falei sobre isso com o Luiz Gustavo, né, e isso faz com que, apesar de menores margens, a Allied ainda ganhe muita capilaridade e escala, né, com essa questão da distribuição. Como que você vê essa preocupação da companhia em crescer na área do varejo? Acredita que essa estratégia pode acabar sacrificando a distribuição? Olha, eu acredito que é uma complementariedade, né? Ou seja, ela já né, hoje a Allied é uma distribuidora, uma das maiores distribuidoras do Brasil, e isso gera uma série de vantagens para ela, né? Como os grandes parceiros dela são Magazine Luiza, Avan, Lojas Americanas, são grandes varejistas, ela tem uma capilaridade regional que é uma vantagem para ela em relação a outros concorrentes, certo? E por essa vantagem, ela consegue chegar nas principais cidades ou nas menores cidades e consegue oferecer um serviço para essas varejistas. O fato é que a distribuição, ela gera, né, a gente até colocou no nosso relatório, é a espinha dorsal do varejo. Então ela tem usado dessas vantagens para crescer no varejo. Acho que uma coisa anda com a outra, né? Não necessariamente você focar no varejo significa deixar de lado a distribuição. Ela já é uma empresa muito grande, ela já tem diversas vantagens em distribuição e existe uma sinergia agora em também explorar esse canal de varejo até para que a empresa consiga entregar um crescimento de receita, consiga gerar mais valor para o acionista. Vale dizer, né, que distribuição é um negócio de margens apertadas, né? Se a gente pegar a margem da Allied em distribuição, a margem líquida é cerca de 5%, quando o varejo tem uma margem de quase 20 pontos acima, né? Ou seja, tem claras sinergias de operação
E certamente, né, essa nova avenida, nova não porque ela já faz isso há algum tempo, né, mas essa avenida de crescimento consegue agregar em rentabilidade para a empresa também. Matheus, eu quero trazer aqui o Alex André, que ele tem perguntas aqui para você, meu parceiro aqui no BMC Business. O Alex. Fala, Alex, tudo bem? Por participar, tudo bom? É mais conhecido como Mateuzinho, né? Ô, Mateuzinho. Ô, Mateuzinho, a pergunta aqui sobre a Light, né? A Light vende anualmente mais de 11 milhões de itens, né, entre celulares, né, e também notebooks, videogames, e também abastece, né, as gôndolas de mais de 3 mil lojistas de todo o Brasil, assim como diversas operações online. Mas quase ninguém sabe que a Light está por trás dessas vendas, né, e o que pode parecer um problema para a marca. Na verdade, um posicionamento estratégico da companhia, né? O que você acha desse posicionamento da Light, dessa forma como que ela relaciona com o consumidor final? Exato, né? Esse é de fato um posicionamento estratégico, né? Em ser uma parceira das grandes varejistas, né? Eu acho que da porta para fora, né? Pro pessoa física, né? Que está comprando o produto, muitas vezes ele não conhece a marca. É claro, né? Se você entra, por exemplo, em alguns aplicativos ou mesmo no e-commerce, né? Da Light, que é o Mobcom, existe uma marca ali por trás e à medida que você presta um bom serviço, né? À medida que você entrega conforme o combinado, né, entregam mais rápido, com um serviço bom, dando uma série de ferramentas para o consumidor, ele vai reconhecer a sua marca e muito possivelmente ele vai comprar novamente, né? Mas o fato é que da porta para dentro, né, ou seja, da Light para os seus parceiros, é uma marca muito reconhecida, né? Até se a gente pegar como exemplo o iPhone para sempre, né, que foi uma parceria da Light com o Itaú, né, no qual você tem a opção de parcelar a compra do seu iPhone, produtos Apple, né, ao longo de, se não me engano, são 21 meses, e a partir daí você decide se vai comprar ou não. O Itaú poderia fazer com qualquer outra distribuidora, né, mas por que não fez? Porque só a Light tem aquelas vantagens que a gente conversou. Só a Light tem capilaridade, consegue chegar em mais de 3 mil municípios, tem uma escala, né, tanto na compra de produtos como também na venda de produtos. Ou seja, o Itaú preferiu fazer com a Light, ou seja, é uma marca que da porta para dentro, ou seja, do varejo para a Light, é uma marca reconhecida, né? Mas a empresa tem conseguido, né, entrar em novos universos, como esse que eu disse, né, que é o e-commerce através da Mobcom, que aí sim tem uma marca, né? Mas acho que isso nunca foi um problema, né? O fato do consumidor final não saber quem é a Light, né? O fato é que, como você disse, né, 1 a cada 11 aparelhos de celular passa pela mão, né, passa pela distribuição da Light, né? Muito obrigado, Mateuzinho. Débora? Imagina. Você deixasse aqui então suas considerações finais sobre o que você está esperando aí do setor, né, para o próximo semestre, inclusive, o setor da Light, né, qual que é a tua expectativa aí para a gente se caminhando aqui para a nossa reta final aqui do nosso papo, Matheus, e já te agradecer, claro, pela tua disponibilidade para estar aqui, a gente falar um pouquinho aí sobre a Light. Imagina, é um grande prazer estar aqui falando com vocês, estou sempre à disposição, e sobre a nossa perspectiva para a Light, né, é uma empresa que vem crescendo trimestre a trimestre, né? Se a gente pegar 2020, né, e pegar ali a parte de digital, que né, é a frente de varejo, né, que ela vem crescendo, ela cresceu 3 dígitos, né, ela cresceu mais de 170%. Ou seja, é uma empresa que vem crescendo, né, e vem crescendo com rentabilidade, como a gente disse, o varejo tem margens maiores, ao mesmo tempo também tem oportunidade em distribuição, né, crescer tanto em novos produtos, crescer naquelas marcas que ela já tem uma relação. Então é uma empresa que que tem conseguido crescer e que deve continuar nesse passo, e que ainda está barata, né? A gente conversou aqui, está negociando ali a 11 vezes, né? Bem distante do varejo tradicional, mas em linha com a distribuição pura, que ela presta um serviço além da distribuição. Então a gente acredita que ela deveria negociar com um prêmio, pelo menos em relação à distribuição, tá? Então a gente está otimista com o papel.
Perfeito. Obrigada, então, viu, Matheus? Conto com você outras vezes aqui no BMC Business. Pode deixar, conta comigo. Um grande prazer Até estar aqui mais. conversando com vocês. Tchau, tchau. Até mais. É isso aí, essa foi a participação do analista Matheus Soares da XP Investimentos, ajudando aqui a gente a levar para você informação que gera valor para os seus investimentos. Agora a gente vai continuar, claro, falando dessa temporada de balanços do segundo trimestre de 2021 que vem movimentando o mercado e que a todo momento tem empresa divulgando os resultados e é preciso ficar muito atento, né? É muita informação de uma só vez para o investidor, né, Alex? Mas vamos lá, vamos começar falando de Assaí, que lucrou 305 milhões no segundo trimestre de 2021, Alex. Explica aí pra gente. É isso mesmo, Débora. Também os resultados de Assaí também foram muito bem recebidos pelo mercado. Do Pão de Açúcar nem tanto, né? Principalmente pelo braço ali da Colômbia, né? O Grupo Êxito, que decepcionou o mercado, mas hoje a gente vai focar um pouquinho mais, né, no braço de atacarejo, né? O mais famoso como Cash and Carry. O Assaí, ontem a gente até tinha comentando nos últimos dias, né, também sobre o Carrefour, né, o braço do Atacadão, e hoje a gente vai falar do concorrente do Atacadão, que é o Assaí. Então vou colocar a apresentação na tela, Débora, para a gente falar aqui dos números e também, claro, trazer o nosso education diário aqui, né, falar do consenso do mercado, do preço-alvo, além dos números da companhia. Então o que a gente tem de resultado aqui para comentar, né, colocando aqui na tela, a gente tem aí uma continuidade, né, do forte ritmo de crescimento das vendas no segundo trimestre de 2021, com ganho de market share, rentabilidade, ou seja, a companhia ganhando share, né, ganhando participação no mercado, principalmente com preço mais competitivo, cobertura de loja de uma forma muito agressiva e também, claro, um menor nível, né, de alavancagem. Quando a gente fala de alavancagem, a gente fala de alavancagem financeira, dívida líquida por EBITDA, tá? Então, ou seja, a companhia tem uma receita líquida, né, de 10 bilhões de reais, né, um crescimento de 22%, uma expansão de 22%, e também um EBITDA ajustado de 793 milhões de reais, um crescimento de mais de 33%. Já o lucro líquido chegou em 305 milhões de reais, 62% de expansão, e também a dívida líquida por EBITDA, alavancagem financeira, ficando negativo em 1,90 vezes, ou seja, a companhia caixa líquido, uma redução de 0,8 vezes de EBITDA versus o segundo trimestre de 2020. Tá? Então a expansão da companhia são 3 lojas inauguradas, 25 lojas em construção. Tá? Então esses 4 números aí, principalmente número lucro líquido, receita líquida e EBITDA ajustado, esses números que a gente vai comentar, depois comparar com o consenso do mercado no final dessa apresentação, tá? Então o que a gente tem aqui para comentar um pouco, né? A gente tem a receita líquida que ultrapassa a marca dos 10 bilhões de reais, com alta performance, né, de expansão e sólido desempenho das vendas nas mesmas lojas, né, o famoso Same Store Sales, né? Então o CAGR, né, a taxa composta de crescimento de 24% desde 2017, né, desde o segundo trimestre de 2017 de forma mais precisa, chegando agora nos 10 bilhões de reais, né, e também a companhia, né, saltando aí de uma forma muito representativa, mesmo no número, né, que foi muito afetado ali no segundo trimestre de 2020, mas mesmo comparando com 2019, né, que 2020 até surpreendeu, né, com 2019 e muito mais agora nesse ano. Tá? Então esses são os principais pontos, lembrando que é a parte de expansão que mostra o maior crescimento da companhia. E a gente tem no próximo slide, né, um patamar de margem bruta que reflete a maior participação do B2C, né, uma rápida maturação das lojas e nível adequado de competitividade. Tá? Então esse é o principal ponto. Falando de lucro bruto, né, a gente tem aqui um CAGR de 26% de crescimento desde 2017, uma margem bruta que saiu de 15,9% em 2017, agora está em 16,8%. Tá? A companhia ganhando margem ao longo dos anos e também, né, a gente consegue ver um lucro bruto também na casa de 1,6 bilhões de reais, tá? Então a companhia ficando de uma forma muito mais matura, né, em relação aos players de B2C, isso traz uma margem maior por volumes, né, cada vez mais representativos. Quando a gente fala de SG&A, né, que são os custos gerais e administrativos da companhia, tem uma eficiência na operação, né, uma economia de 0,1 pontos percentuais, alocando despesas do segundo trimestre de 2020 relacionadas ao Covid no G&A. Então a gente está falando aqui de um G&A de 956 milhões de reais, né, um crescimento de G&A aí abaixo das vendas, né, então, ou seja, mesmo aumentando o G&A, as vendas aumentam de uma forma mais representativa e deixa esse número de uma forma muito melhor, porque esse é sobre o percentual da receita líquida, né, caiu 0,1 pontos percentuais, a gente está falando aqui antes chegou a representar em 2017 10,3%, agora 9,6%, né, sobre receita líquida. Então o que a gente tem aqui para falar um pouquinho sobre o EBITDA, né, geração de caixa operacional no próximo slide. O ganho de rentabilidade, né, que evidencia aí cada vez mais a consistência da operação, né, ou seja, a companhia vem gerando caixa cada vez mais ao longo dos anos, né, como mostra nesse gráfico aqui, a gente consegue ver de uma forma
que ela consegue crescer muito de forma orgânica. Por quê? São as novas lojas que vão crescendo da marca do grupo, então ela não vem comprando novos players, né? Ela vem montando cada vez novas lojas ao longo do Brasil e vem ganhando margem, né? A gente está falando de uma margem que saltou de 5,6% de margem EBITDA, agora em 7,5% de margem EBITDA, e também a companhia, né, faturando mais de 753 milhões de reais de geração de caixa, tá? Então esse é o principal ponto. E nos primeiros meses, né, de 2021, 6 primeiros meses, a companhia chegou no número de 1,3, né, mais precisamente quase 1,4 bilhões de reais de EBITDA, tá? Então, como está nesse gráfico mais claro aqui na direita. O que a gente tem agora para comentar, né, lucro líquido, né, uma consistente performance financeira da companhia, refletindo a eficiência do modelo de negócio. A companhia saltou um lucro líquido de 81% nos 6 primeiros meses de 2020 comparado com 2021. Então, no próximo slide a gente vai ver um pouco sobre isso. E também, quando a gente compara trimestralmente, né, segundo trimestre de 2020 com o segundo trimestre de 2021, saltou 62%, e a margem líquida também saltando aqui para 3%, ganhando 0,7 pontos percentuais trimestralmente, e no ano ganhando quase 1 ponto percentual, né, ganhando 0,9 pontos percentuais quando a gente fala de lucro líquido, tá, de margem líquida. O que a gente tem agora de geração de caixa, né, que contribui para a desalavancagem, né, e menor resultado financeiro. Então a gente tem um resultado financeiro também, né, um pouco mais ali de 279 milhões de reais, e também destaca aí principalmente, como eu disse anteriormente, né, o maior ganho de EBITDA, ou seja, a companhia gerando muito caixa e ao mesmo tempo diminuindo a sua dívida, né, ou seja, gastando menos e receitando de uma forma mais positiva, de uma forma mais gradativa ao longo dos últimos trimestres. Então o que a gente tem aqui para falar sobre a alavancagem, isso é um ponto muito interessante da companhia, né, no próximo slide. A companhia consegue falar de uma dívida líquida que no segundo trimestre de 2020 era de 5,3 bi, agora é de 4,9 bi. Então a companhia teve uma redução, né, de 388 milhões de reais também, né, comparando além, né, desse número, tem uma dívida líquida por EBIT, né, que é a alavancagem financeira, também melhorou bastante, né, melhorou 0,8 vezes, né, a relação dívida líquida por EBIT. Tá? A companhia também fez captação, né, de debêntures no segundo trimestre de 1,6 bilhões de reais, uma redução de custo, né, alongamento de prazo da dívida. Então a companhia ela vem jogando a dívida mais para frente, né, vem trazendo seu balanço mais saudável com uma taxa menor, então ela paga menos juros. E o pagamento de 1,8 bi da primeira emissão em agosto de 2021. Tá? Então a companhia também vem emitindo também outros tipos de dívida, né, no terceiro trimestre de 2021, né, um CRI ali de 1,5 bi, então, e também maturidade, né, média superior a 4 anos, endereçável os vencimentos em 2022 e 2023. Tá? Então o que a gente tem aqui para falar sobre a parte do ESG, né, tem 4 principais vertentes aqui, no próximo slide a gente vai falar sobre isso. São combate às mudanças climáticas, né, a companhia tem uma meta de redução de 30% das emissões de carbono até 2025, uma taxa de reciclagem de 41%, dos seus produtos, engajamento também com a sociedade, né, doando mais de 220 toneladas de alimentos, gestão integrada e transparência, na associação com o Instituto Ethos, né, de Empresas e Responsabilidade Social, e também dentro da companhia, né, na parte de governança, né, tem mais de 25% de cargo de mulheres, né, na liderança, também 65% dos colaboradores autodeclaram aí pretos ou pardos, e também adesão ao Fórum de Empresas e Direitos LGBTI+. Tá? Então a companhia também vem valorizando todas as vertentes do ESG, né, que são vertentes muito importantes aqui ao longo das companhias. Né? Então o que a gente tem aqui para falar, né, no nosso penúltimo slide, antes de ir para a parte do consenso do mercado, a companhia continua com uma expansão orgânica muito forte, né, concentrado aí no segundo semestre, né, com 25 lojas que estão em obras em 14 estados do Brasil, são mais de 100 mil metros quadrados nos últimos 12 meses, são mais de 187 lojas espalhadas por mais de 824 mil metros quadrados de área de venda, e a companhia é muito forte ao longo do Brasil todo, e ela também está inaugurando, inclusive, né, uma loja ali também no Acre, né, uma loja nova ali, então, ou seja, a companhia também colocando cada vez mais novas lojas onde ela não está, então, ou seja, aumentando, né, sua abrangência nacional. Então, o que a gente tem aqui agora para falar um pouco sobre o consenso do mercado, né? Lembrando, né, que a gente tem aqui os números tanto de lucro líquido, né, também EBITDA e também receita. Né? Então, são esses 3 números que a gente vai comentar aqui agora. Então, o que a gente vai ter aqui? A gente tem um EBITDA, né, esperado aqui, né, no segundo trimestre de 753 milhões de reais. A gente tem uma receita de 10 bilhões de reais que era esperado, e também a gente tem um lucro líquido também de 305 milhões de reais, tá? Então, vamos voltar aqui, eu vou voltar à apresentação, ver se a gente consegue, deixa essa tela aqui, eu só vou voltar aqui para a gente ver se a gente consegue ir lá para a primeira página da apresentação para a gente bater esses números aí. Pega o papel e caneta, todo mundo que está aqui nos assistindo agora ao vivo,
para a gente comparar esses números aqui, tá? Então vamos ver se realmente esse número veio de acordo com a expectativa. Então aqui, ó, a gente tem receita de 10 bilhões de reais, né? Também nós temos aqui um lucro líquido de 305, ou seja, a receita líquida veio dentro do esperado. O mercado estava esperando 10 bilhões, veio 10 bilhões de reais. Lucro líquido, o mercado estava esperando 305 milhões de reais, veio 305 milhões de reais, ou seja, cheque aí também, ou seja, não tem nenhuma grande novidade. O mercado, ela conseguiu entregar o crescimento que o mercado estava esperando. E o EBITDA, quanto que veio de EBITDA? 393 milhões de reais. Então é isso que o mercado enxerga, 793 milhões de reais, quase 800 milhões, né, de EBITDA. Então vamos aqui para a tabela para a gente ver, né, como está aqui na tela. A gente tem o EBITDA de 793, o mercado esperava 753, ou seja, veio acima do esperado. Então por isso que as ações também, cada vez mais os analistas vêm precificando, aumentando o seu preço-alvo, né? Então, na verdade, o que se traduz em preço-alvo? Vamos passar para o próximo slide, então, para a gente entender o tamanho desse crescimento, né? Então, a gente tem aqui o Morgan Stanley, né, recomendando a ação a R$ 105, Banco Inter a R$ 110, Goldman Sachs a R$ 115, né? E também a gente tem, aqui a tela apagou aqui, mas eu vou continuar falando aqui, eu tenho a apresentação. Vamos lá, então a gente tem aqui Itaú, BBA também colocando a R$ 100 e também JP Morgan R$ 122. Então, esses são os principais pontos aqui do açaí, Débora, ou seja, uma ação muito comentada e também dependendo da casa, né, da corretora do banco, chega a ser uma top pick, né, uma queridinha do mercado. Pois é, Alex, é isso aí. Agora a gente vai falar também dos números de Usiminas, né, que teve lucro líquido aí, fechando, na verdade, o primeiro semestre com uma alta no faturamento de 167%, né, Alex? Até mais cedo que estava assistindo aí o BMC Market, aí acompanhou aí também o Felipe Nascimento trazendo aí alguma dessas informações. Agora a gente vai entender melhor aí esses resultados, como é que foi esse trimestre aí da Usiminas. Conta aí pra gente, Alex. Vamos lá, acho que os principais pontos, Débora, acho que não pode deixar de esquecer que teve fatores não recorrentes no resultado, né? Por isso que você tem que excluir esse fator não recorrente, mas se a gente tirar esse fator não recorrente, ainda veio muito bom. Qual que é o fator que foi não recorrente, né, do resultado, não só na Usiminas, mas como outras companhias? É o fator, né, do SMS, né, sobre a alíquota do PIS e COFINS, então isso trouxe ali um ganho tributário, né, mas isso não pode, né, ou seja, o investidor ele tem que tirar esse fator não recorrente para justamente entender como que o resultado operacional de fato, né, esse ganho operacional da companhia refletiu. Lembrando a própria Usiminas, né, para quem conhece o case, quem já investe há muitos anos, lembra que há 5 anos atrás a companhia enfrentava grandes dificuldades financeiras, né, e agora a companhia está caixa líquida, ou seja, ela tem mais caixa do que dívida. Então a companhia mudou muito, né, o seu perfil de endividamento, a companhia melhorou bastante de forma operacional, como os analistas dizem, né, o famoso ganho operacional, ou seja, alavanca operacional, né, a companhia conseguiu fazer muito isso. Ou seja, ela consegue ter um ganho de produção, mas o preço da commodity, né, e até o repasse de preço é maior, então ela consegue passar isso na margem, consegue gerar mais caixa e, consequentemente, reduzir dívida e até mesmo, como o caso da Usiminas, ter mais caixa do que dívida. Então a companhia está muito bem posicionada, é isso que a gente vai falar na apresentação. Então vou colocar a apresentação aqui na tela. Vamos lá. Para a gente comentar. A gente tem os resultados aqui, tá, de Usiminas. O que tem aqui de resultados consolidados, né? A gente tem aqui vendas das unidades de siderurgia também aumentando, né, 5%. EBITDA também aumentando 109%, né, e também chegando ali um pouco mais, né, de 5 bilhões de reais. Também vendas de minério de ferro também subindo 5%, lucro líquido também um pouco mais de 4,5 bilhões de reais, crescendo 277%. Tá? Esses são os principais destaques. EBITDA, a gente está falando na casa de 5 bi, lucro líquido 4,5. Tá? Então são os principais pontos para a gente anotar aqui para depois falar do consenso do mercado. Tá? Então deixa eu falar um pouquinho mais sobre o EBITDA, né, também com uma margem EBITDA. Olha a diferença ao longo dos últimos trimestres. É isso que a gente está falando, né, de um ganho operacional muito forte. Então no próximo slide a gente vai falar de uma forma mais específica, né, como a relação do EBITDA. Olha que interessante, eu estava falando do ganho não recorrente, a própria companhia já colocou aqui no resultado, ó, desses 5 bilhões de reais, 1,5 bi são não recorrentes, né, o crédito PIS e COFINS, né, sobre o ICMS. E o ganho operacional de fato da companhia que ela conseguiu gerar foi 3,5 bi, ou seja, mesmo tirando esse fator não recorrente, a companhia conseguiu, né, ficar até mais, conseguir entregar mais resultado, né, em relação ao EBITDA referente ao primeiro trimestre de 2021. A gente nem compara com o segundo trimestre de 2020, né, que veio muito ruim, né, mas o ganho de margem foi absurdo, né, a companhia saiu de 7,9% no segundo trimestre de 2020, chegou agora a uma margem de 52,8%. A gente está falando de um EBITDA trimestral recorde da Usiminas, ou seja, nunca entregou um resultado tão forte assim. Tá? O que a gente vai ter agora no próximo
slide, né, a gente vai ter aqui um resultado de EBITDA de siderurgia, né, a margem também aumentou, também 44,4%. Desse resultado, 1,4 bi, né, que a maior parte da companhia é siderurgia, né, por isso que esse número está bem representativo. 3,4 bi no total, 1,4 bi não recorrente e 2 bi, né, 2 bilhões de reais são resultados operacionais. E de novo, né, EBITDA trimestral recorde. O que a gente vai ter aqui? A parte de mineração, que é uma parte menor da companhia, não tem nenhum ganho tributário, né, nenhum ganho não recorrente. Um ganho de 1,4 bi, também acima do primeiro trimestre de 2021, e a margem caiu, mas caiu bem ligeira, era de 73% de margem EBITDA, agora 71,5% de margem EBITDA, mas lembrando, de novo, EBITDA trimestral recorde, tá? Então isso que é importante. E agora o que a gente vai ter aqui para falar um pouco, né, sobre soluções, né, de Usiminas, né, ou seja, uma parte menor da companhia, teve um ganho, né, não recorrente também de 119 milhões, e também, quando a gente compara aqui em relação ao segundo trimestre, 310 milhões de reais, um resultado tirando o não recorrente, e a margem também saltando ali, era negativo, né, no segundo trimestre de 2020, de 2,2%, agora positivo em 17,8%, e de novo, EBITDA trimestral recorde, ou seja, todos os braços, né, da companhia estão, né, superando o mercado e sendo ali de uma forma mais representativa, tá? Então vamos passar aqui para o próximo slide. O que a gente tem aqui para apresentar? Aqui a gente consegue ver o capital de giro consolidado, né? Então, ou seja, a companhia também aumentando o seu capital de giro de uma forma muito agressiva e também superando, né, a expectativa do mercado, muito acima ali do primeiro trimestre de 2021, claro, de novo, né, não é um recorrente ali, mas a companhia deixou muito bem claro esse número, acho que fica de fácil visualização. E também ao longo do tempo, né, o que a gente tem aqui para apresentar um ganho muito grande também de capital de giro. Vamos passar para o próximo slide para ver o que a gente tem para comentar. A gente tem aqui posição de caixa e endividamento, né, a companhia vem gerando muito caixa, né, ou seja, a companhia agora sendo caixa líquido, né, ou seja, tendo uma mudança muito forte desde 2017 e também cada vez mais a companhia mostrando, né, uma força muito grande de geração de caixa, tá bom? Então o que a gente tem aqui agora para comentar? Agora passando para o próximo slide, vamos ver o que a gente tem aqui, liquidez e endividamento, né? Ou seja, a gente vai ter aqui agora para comentar um pouco mais sobre isso. A companhia, no segundo trimestre de 2021, exceto aí quando indicado ao contrário, né, isso que a companhia colocou, isso que é muito interessante essa parte, a gente tem um cronograma de amortização de dívida que a companhia deixa ela muito tranquila, né, ao longo dos últimos anos. Então, lembrando aqui, 2021 a companhia não possui dívida, nem 2022, né, e ao longo do tempo, só lá para frente a companhia possui uma dívida e agora a companhia tem mais de um caixa de 6 bilhões de reais, uma posição de caixa que cobre toda a dívida da companhia. Então, ou seja, não só agora para o ano de 2021, nem para 2022. O caixa que ela possui cobre toda a sua dívida. Então, ela está muito bem posicionada em relação à caixa e também à amortização de dívida. Posição de caixa e endividamento, como eu disse, ela está ali 0 a 0, dívida líquida por EBITDA, ou seja, posição de caixa líquido, como eu disse no começo da apresentação, e ao mesmo tempo, né, esse caixa que a companhia consegue trazer de uma forma muito bem robusta, as agências de rating estão aí colocando a companhia como um rating ali estável entre a Moody's, a S&P e também a Fitch, e o custo da dívida da companhia está bem baixo, né, em moeda local, a gente está falando de CDI mais 1,7 e também moeda estrangeira em torno de 5,85%, tá? Ou seja, a companhia mantém a maior parte do seu endividamento ali, tanto em real quanto em dólar, né, 65% ali a gente tem em dólar e 35% em dívidas em reais, tá? E também, por último, né, a gente comentou aqui um pouquinho sobre o capital de giro, né? Então a companhia teve um crescimento de 42%, como a gente estava comentando anteriormente, que também mostra uma grande resiliência da geração de caixa, tá? Então agora vamos falar um pouquinho do consenso do mercado, né? Ou seja, que a gente estava aguardando aqui, né, os principais números da companhia. Então o que a gente tem aqui de EBITDA, né? Geração de caixa da companhia que estava sendo aguardado, 5 bilhões de reais, né? Porque a gente tinha de receita 9,5 bilhões de reais e um lucro líquido ajustado que a companhia estava esperando 4,2. Então vamos principalmente olhar para esse número aqui, ó, EBITDA, né, geração de caixa operacional, 5,07 bilhões de reais. Então vamos voltar aqui para a gente lembrar qual que foi o número. Se você já anotou, coloca aqui no chat, tá? Se você já está fazendo sua lição de casa. Então vamos lá. O EBITDA, vamos voltar aqui, EBITDA de mineração, deixa eu só voltar aqui para a gente ver o EBITDA consolidado da companhia, 5,07 que estava sendo aguardado, a companhia soltou 5,06 bilhões de reais, ou seja, a companhia conseguiu aí entregar um EBITDA de geração de caixa, né, dentro das expectativas do mercado, né? Então, ou seja, um lucro líquido também de 4,5 bilhões de reais, então, ou seja, a companhia entregando um resultado muito forte, né, e também
claro, né, tirando esse efeito não recorrente, a companhia também surpreendendo positivamente o mercado. Então, são esses principais pontos que a gente tem que olhar, né, ou seja, tanto o lucro líquido, né, a companhia conseguiu entregar resultado e também geração de caixa. Né? Então, o que isso impacta em relação a preço-alvo das principais casas, né, tanto aqui no Brasil, também nos Estados Unidos, que cobre o papel. Morgan Stanley, R$ 26,50, BBI, Bradesco, colocando a R$ 32,00, né, o Banco BTG colocou um preço-alvo a R$ 24,00, Itaú BBA a R$ 28,00, Banco Inter classificou as ações como hold, né, manter, a R$ 21,00, e a gente tem um consenso, 52,9% dos analistas, são 9 analistas recomendando compra, 47,1% dos analistas recomendando manter suas ações, ou seja, nem comprar nem vender, ali segurar, né, 8 analistas e nenhum analista recomendando venda das ações da Uzi Minas até o momento. Débora, então esses são os principais pontos para a gente comentar sobre a companhia que reportou ótimos resultados, mesmo tirando os efeitos não recorrentes. Perfeito. Bom, e para encerrar, vamos aos números da Gol, né, que teve aí um prejuízo, a companhia aérea teve um prejuízo de mais 56%, maior do que o segundo trimestre do ano passado, apesar da gente ter falado aqui que essa questão do ano base de comparação, né, Alex, que realmente o ano passado foi um ano atípico, realmente, com essa questão da pandemia, mas ainda assim a Gol tem ficado, as companhias aéreas todas, no final das contas, né, foram bem prejudicadas, né, Alex? Bem prejudicadas e, inclusive, né, a companhia revisou o seu guidance para baixo, né, sua expectativa para baixo. Isso, né, os analistas não gostaram muito, mas, ao mesmo tempo, tem um outro ponto, né, como tem diversos gráficos, né, que mostram a retomada global, inclusive o Brasil sendo um dos 5 países que mais se vacinam do mundo, traz uma esperança, né, um suspiro que os voos podem aí trazer, né, cada vez mais voos mais altos, ou seja, cada vez mais tickets maiores, né, ou seja, principalmente em regiões mais turísticas, né, uma retomada global, principalmente olhando para frente, né, olhando para o verão aqui no Brasil, e também, né, as companhias aéreas também ofertando mais voos e colocando mais aviões na pista. Então, esse deve ser a leitura e, claro, também a única preocupação do MyLine, né, lembrando, é o leasing, né, são os lessores e também o custo, né, do combustível, quando a gente olha ali o Brent, né, do petróleo do barril. Caso isso suba, traga uma preocupação, mas caso o petróleo também caia, pode servir como um hedge, né, como a companhia traz ali com os principais custos. Então, lembrar, né, ou seja, principais custos e também geração de caixa da companhia. São novos voos, né, novas reservas, novos aviões, novas rotas, isso que a gente deve esperar não só na Gol, mas outras companhias também aqui no Brasil e ao longo do mundo. Então, vamos colocar a apresentação na tela para a gente falar um pouquinho sobre a Gol, o que nos espera aqui dos principais resultados. A gente tem os destaques do segundo trimestre. Então, colocando aqui a apresentação na tela, a gente tem alguns números aqui, como vendas brutas crescendo 136,5%. Também a gente tem taxa de ocupação também subindo 7 pontos percentuais, pontualidade ficando ali no 0 a 0. Também a gente tem o EBITDA, 222,4 milhões de reais, um crescimento de 124%. Será que o mercado estava aguardando esse crescimento de 124%? É isso que a gente vai descobrir, geração de caixa operacional. A gente tem uma liquidez total de 1,8 bilhão de reais, ou seja, a companhia tem 3,7 bilhões de liquidez considerando depósitos. Também a gente tem o consumo líquido de caixa, né? Ou seja, a companhia chegou ao break-even, ou seja, deixou de consumir caixa, né? A gente está vendo até a própria Azul, a própria Gol consumindo mais caixa do que gerando caixa. Agora a gente chegou ali no 0 a 0, né? Até um pouco acima disso. É o famoso break-even. A companhia tem uma dívida líquida por EBITDA de 10 vezes, ou seja, as companhias aéreas costumam estar realmente mais alavancadas, né? Isso é conforme o histórico dos peers, né? Dos pares globais. E também a gente tem diversos pontos aqui, né, tanto como receita por assento também, quando a gente consegue observar aqui assento por quilômetro, né, receita por quilômetro e também cada vez mais a companhia crescendo também frente a novos assentos também ofertados por quilômetro rodado. Né? Então o que a gente tem aqui é disciplina para agenciamento de receita, a gente tem uma taxa de ocupação e yield doméstico nesse gráfico, então a gente consegue ver que a companhia consegue melhorar sua taxa de ocupação, mas ao mesmo tempo sofreu muito de uma parte do terceiro trimestre de 2020, né, se recuperou de uma parte do quarto trimestre de 2020 também, mas agora, né, nos 6 primeiros meses de 2021, a companhia se mantém praticamente estável ao longo desse ano, desde o terceiro tri, mas lembrando que no terceiro trimestre de 2019, o segundo trimestre, está bem abaixo, ou seja, a companhia tem ainda margem para melhorar comparado com 2019, né, principalmente quando a gente fala de taxa de ocupação das aeronaves, ou seja, a companhia ainda possui ainda, né, espaço para crescer, né, ou seja, tem bastante ganho operacional ainda que não foi absorvido. Isso que os analistas esperam, mas com o guidance abaixo da companhia ainda essa recuperação pode demorar um pouco mais do que estava sendo previsto. Tá? O que a gente tem de iniciativas de ESG? Né, a gente tem alguns principais pontos aqui. A companhia mantém, né, integrado o novo índice de ESG da B3, no MSCI ESG, né, que é o índice do Morgan Stanley de ESG. Eles têm os menores índices de emissão de carbono,
Também eles têm um sistema de gestão ambiental, a companhia mantém aí efluentes gerados que são tratados, compromisso com a reutilização da água. Então a gente tem alguns principais pontos aqui quando a gente fala de meio ambiente, de frota, né, também de emissões de gases, de carbono, né, então a companhia mantém as suas métricas aqui nessa tabela. O que a gente tem de plano de malha? Né? Isso que eu estava falando até no começo da apresentação para a Débora, explicando um pouquinho do que pode acontecer, não só desde o segundo trimestre de 2020, que já aconteceu até agora, mas o que pode acontecer agora no segundo semestre de 2021, que é a expectativa. A companhia espera um aumento frequente do mercado doméstico, né? Ou seja, aumento de procura, né, de demanda de passagens, de rotas, né, e também reabertura de todos os mercados domésticos regionais, de uma forma bem gradual, né, e também os mercados internacionais, né, como Cancún, né, Punta Cana e também algumas bases também na América do Sul. Então a companhia tem aí voos por dia, que saiu de 57 voos por dia no segundo trimestre, que era o pior momento da pandemia, agora já está em torno de 460. Também a companhia possui, né, nos seus mercados, né, mais de 168 mercados, e também a companhia possui aí um ESC por ano, né, um crescimento de 46%, né, ano contra ano. Tá? Então a companhia vem melhorando bastante, né, enxergando ali o segundo trimestre foi muito ruim, né? Ou seja, a companhia melhorou bastante, mas aí ainda tem bastante coisa para melhorar, né? Bastantes métricas quando a gente pega aqui, principalmente RESC e também MPK, tá? O que a gente tem aqui em relação a CASK, né? Ou seja, custo por assento, né? A companhia conseguiu ali ter um custo abaixo de 35%, né? E receita por assento também caiu 29,5%, o EBITDA também saltou 124%, mas claro, uma comparação, né, pior momento da pandemia, então não tem como comparar muito nesse gráfico, mas a companhia conseguiu chegar ali no EBITDA no segundo trimestre, né, no total líquido ali de um pouco mais de 1,8 bilhões de reais. Então a companhia possui uma margem EBITDA de 14%. Também a companhia possui um preço do combustível, né, variação trimestral crescendo 53%, ou seja, se o combustível cresceu 53%, a gente vai falar basicamente que o custo aumentou de uma forma muito representativa, né? Então o custo, né, o CASK, né, por assento foi R$ 21,94, a capacidade do sistema Gol, né, o ESC, variação sobre o segundo trimestre cresceu 307%, ou seja, não é uma variação bem saudável, né, mas uma capacidade do sistema da Gol de assentos também uma variação de crescimento, né, de 326%, tá? O que a gente tem aqui de composição do resultado líquido da companhia, né? É isso que é interessante a gente enxergar um pouco sobre isso. Qual que é o impacto da variação cambial? Né? Um impacto gigante, né? Um impacto de 2,4 bilhões de reais. Né? Então, ou seja, o dólar também tem um impacto muito grande, né, junto com o impacto do combustível. A companhia tem um resultado líquido recorrente, com a margem líquida, né, de 74%, chegando ali no valor de resultado líquido de 768,7 milhões de reais. Tá? E a posição de fluxo de caixa, para a gente entender um pouco mais sobre isso, né, um pouco mais de 1,8 bilhões de reais, quando a gente fala aqui de liquidez, de recebíveis e também de caixa, que ultrapassa 1 bilhão de reais. E a recuperação do balanço, né, no próximo slide, a gente tem aqui, né, os bookings, né, que são projetados aí para frente, ou seja, o que a gente espera, né, ou seja, um ganho cada vez mais, né, de reservas, contas a receber também crescendo 34%, o endividamento de curto prazo também caindo 54%, que é uma leitura muito positiva para 1,8 bilhão. E o transportes a executar 26%, ou seja, que demonstra uma leitura muito grande de retomada, tá? O que a gente tem agora para falar sobre os principais números também da Gol? Agora a gente vai para o consenso do mercado, né? Então o mercado esperava, né, um EBITDA de 222 milhões de reais. Né? Esse é o principal ponto, né? Ou seja, o mercado espera uma geração de caixa, né? Ou seja, o tamanho da geração de caixa sobre o segundo trimestre realmente foi muito bom. Então vamos anotar esse número, 222,4 milhões de reais de EBITDA. Vamos deixar essa tela aqui e vamos lá para o principal número aqui para a gente comentar. Vamos voltar lá, 222,4 milhões de reais. Para quem anotou, vamos comparar aqui lá no primeiro slide ali que a gente vai comentar um pouquinho sobre isso. Vamos só voltar aqui para ver o que a gente tem de geração de caixa da companhia. Então vamos lá, EBITDA, 222,4 milhões de reais. Ou seja, realmente a companhia entregou exatamente o que o mercado esperava. 222,4 milhões de reais, crescendo ali 124% comparado ali com o segundo trimestre de 2021. Então, ou seja, realmente o mercado gostou, né, ou seja, dessa entrega, mas não gostou muito do que pode acontecer, principalmente que a companhia revisou para baixo, né, o seu guidance. Então, ou seja, o que o mercado enxerga é a expectativa de ganhos nos próximos trimestres. Então, passando para o próximo slide, a gente vai ter aqui, né, o preço-alvo das principais casas, né, de todo o Brasil, de todo mundo que cobre o papel. A gente tem Banco BTG colocando R$ 31 as ações da Gol, Bradesco BBI a 23, temos Credit Suisse a 19 reais, temos Itaú BBA a 24,50, Ativo Investimentos 23,60. Nós temos aqui 25% dos analistas recomendando compra, são 3 analistas, 7 analistas recomendando venda, são 58% de todos os analistas, e também temos 16,7% dos analistas recomendando venda das ações
também da Gol. Então esses são os principais pontos aqui, Débora, para a gente comentar um pouquinho, não só da Gol, mas também do mercado, né, principalmente quando a gente enxerga o transporte aéreo, recuperação da vacinação e também, claro, a expectativa e o consenso do mercado, que é o nosso famoso education, que a gente fala de todas as ações aqui. Débora. Pois é, e todo mundo elogiando aqui, ó, jornalismo de qualidade aqui na BMC. O Helder tá deixando um recadinho aqui. O MPK comentando aqui que lembra da Uzi Minas ainda a R$3, quando o pessoal ainda falava de conflitos de acionistas japoneses versus italianos, aí quando ele comprou Cogna, né? Putz, que dor. Pois é, olha aí. Olha aí, tá. Mas agora tem a BMC aqui, tem o Alex André para poder passar aí todo um panorama, gerar um overview aí das companhias, para vocês ficarem aí atentos, hein, MPK? Conto com você aqui sempre. E é isso aí, vamos ficando por aqui. Tá chegando agora o BMC Now, né, Alex? É isso aí, agora dá espaço para a grande Hanna Beltrão e Rafael Lara e também, claro, convidar vocês para a nossa live de fechamento de mercado lá no Instagram da BMC News, bmc.news. Se você não segue, segue lá, a gente tem sempre um fechamento de mercado bem descontraído junto com o Rafael Lara. Quero deixar um grande abraço para você, Débora, para toda a equipe da BMC News e você que nos assiste. Até mais. Isso aí, um grande abraço. Até mais. Eu vou ficando por aqui também, lembrando aí como o Alex falou, que vocês podem acompanhar não só a live de fechamento, mas também todas as notícias no mercado nas nossas redes sociais, no Instagram da BMC, @bmc.news e também, claro, pelo nosso portal que está no ar com a atualização minuto a minuto, com tudo que está acontecendo no mercado nacional e internacional, porque só aqui na BMC você tem informação que gera valor. Eu sou Débora Oliveira e vou ficando por aqui, mas você continua na nossa programação com a Hanna Beltrão, com o Rafael Lara, no BMC Now. Obrigada pela sua audiência, até segunda-feira. Tchau, tchau.